Começa agora o programa Sensibilidade. Apresentação: José Damião. Alô, alô, alô aos amigos ouvintes da Rede Boa Nova de Rádio, agora também os telespectadores da TV Mundo Maior, no YouTube Tatiana Benites. Vamos juntos aqui para mais um programa Sensibilidade. Gratidão, gratidão, gratidão a você que vai junto com a gente. No programa de hoje, nós vamos falar com Gilvanise Balbino. E olha, temos muitos temas aqui para conversar com Gilvanise Balbino aqui, falar um pouquinho dos programas de rádio que ela apresenta, falar um pouquinho do seu mentor espiritual. Olha, vamos começar então esse programa de hoje. Gilvanise, gratidão, obrigado por estarmos juntos, Gilvanise Balbino. Damião, é sempre uma honra estar com você aqui no Sensibilidade. Quero mandar um abraço eterno a todas as pessoas que acompanham esse programa, que auxiliam, que fazem parte dessa família desse programa que já tem tanto tempo de estrada. Muito obrigada por esse convite, por poder voltar a conversar com você, com todas essas pessoas queridas, muito mais do que queridas, que estão conosco hoje. Gilvanise, vamos começar falando um pouco do programa Momento com Gilvanise Balbino, Momento com Gilvanise Balbino, que é um quadrinho aqui da programação da Rádio Boa Nova, uma mensagem que você passa para a gente. Vamos falar um pouco do Momento com Gilvanise Balbino. Fala para a gente. Bom, Damião, o Momento com Gilvanise Balbino, ele surgiu... Na verdade, eu recebi, né, um telefonema, né, da Rede Boa Nova, me convidando, né, por meio do Damião, claro, esse amigo querido, para fazer um quadro sobre uma leitura, um comentário, uma coisa bem embrionária em primeiro momento. Eu fiquei um pouco ressabiada, né, de aceitá-lo, porque eu não sabia se ia ser possível ou como fazê-lo. E aí, elaborando a ideia que foi dada e o espaço, aí consultando toda a equipe espiritual, porque, na verdade, tudo isso é um trabalho voltado à doutrina espírita. E o Momento com Gilvanise Balbino, nós pensamos assim, o que realmente fazer, né? E como tocar rapidamente o coração das pessoas, levar a mensagem ao coração das pessoas. Abrindo um parênteses, meus amigos, eu sou muito respeitosa com os livros de mensagens. Falar de Chico Emmanuel, tem uma série deles, enfim, e Ferdinando, né, que é um mentor do nosso trabalho, que me acompanha encarnações e encarnações, ele sempre fala das mensagens, porque as pessoas pedem a Deus, né, uma mensagem no seu momento de sufoco, de angústia, do que seja. E aí ele falou, vamos usar as mensagens, né, dos livros de mensagens. Eu respeito muito os livros de mensagens. E aí nós começamos a fazer todos os livros que eu já havia escrito e trazer no Momento com Gilvanise Balbino. Então, o programa ele se constitui de mensagens de amor, eu chamo de mensagens de amor mesmo. Aquele momento em que você fala para quem você não vê, né, que o rádio é uma maravilha, o rádio é uma coisa excepcional, né? Você leva a palavra e a palavra se expande por meio deles. Lá atrás era assim, agora com a televisão, os dois se unindo e as coisas estão seguindo de forma maravilhosa. Então, o Momento com Gilvanise Balbino é aquele instante em que você toca o coração da pessoa, né? As mensagens a gente lê e a gente comenta, traz as mensagens do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Também traz o conhecimento de Emmanuel, que Emmanuel, na minha vida, é um espírito ao qual eu sou muito agradecida, porque tanto Ferdinando como Emmanuel são contemporâneos, eram contemporâneos, na verdade, né? Então, Emmanuel traz aquela imensidão de informação sobre um tema, por exemplo, o último que nós fizemos, nós falávamos bastante de esperança, né? Então, aquela mensagem linda
trazida pelos nossos mentores, e ali vem aquele banho de luz falando de esperança, quando muitas vezes a gente já está caído no chão sem saber para onde a gente vai, aí vem aquela mensagem maravilhosa. Aí vem aquela introdução do plano espiritual pela intuição, né? Os mentores falando pela minha voz com as pessoas, muitas vezes mediunizada, outras vezes não, mas no final a gente pega um complemento do Emmanuel e Allan Kardec para nós finalizarmos. Então, Momento com Giovanise Balbino são pérolas de amor que, na verdade, a gente joga ao coração das pessoas que nos ouvem todas as segundas-feiras, naqueles 5, 7 minutinhos rápidos, e a gente faz tudo isso nesse momento que é para as pessoas. E, na verdade, né, Damião, a gente faz mais para nós, né, porque o próprio Ferdinando ensina que quando nós levamos a palavra, nós somos os primeiros a ouvir. Então, nós temos que ouvi-la, meditar sobre ela. Então, o Momento com Giovanise Balbino, ele é muito especial para mim, porque eu recebi esse convite exatamente no dia do meu aniversário, eu nunca me esqueci. E, ao longo desses anos todos, né, o Momento com Giovanise é mais de 3 anos já, e esse momento foi um presente. Naquele instante que eu falava assim, puxa, eu poderia fazer mais alguma coisa, eu não sei o quê. E, de repente, ele surgiu e ele está vivo, né? Ele vem agora, a gente vem incorporando mais coisas nesse momento com o Giovanise Balbino. Quem sabe um dia ele aumenta um pouco o espaço, mas por enquanto são 5 minutos, 7 minutos de amor. E que realmente é aquele momento em que você fecha seus olhos, você escuta e traz essa imensidão de amor. Mas eu queria contar, né, com a sua permissão, Damião, um evento que me aconteceu, porque a gente, quando a gente está fazendo um programa, ou sentando desse lado aqui, a gente não tem dimensão, né, aonde o rádio chega, aonde a televisão chega, a quem chega, e absolutamente nada. Logo no começo, né, aquela timidez de fazer o Momento com Giovanise Balbino, uma pessoa me escreve, né, uma pessoa cega, e ela fala assim para mim que, desde criança, né, a mãe dela lia para ela poder se instruir e tudo mais, as lições, e ela tinha muito amor por quem lia por ela. E quando ela ouviu o Momento com Giovanise Balbino, ela ficou encantada, porque ela era espírita e ela podia se encher de amor, porque ela não tinha alguém, né, para ler para ela nesse momento, e ela tinha o contato com as mensagens divinas que vêm do plano espiritual. Por isso que eu falo que ele é muito especial, né, porque quando veio esse depoimento, vieram outros também, de pessoas que foram ouvindo o programa, e a gente não consegue abandoná-lo, jamais, porque ele faz parte da gente. Ele é uma bênção de forma muito resumida, mas eficiente, que ele vai lá no fundo do coração e que muitas vezes é aquele dia que você está cheio de coisas no coração, na cabeça, aquela vontade louca de desistir de tudo, de sumir do caminho, aí vem aquela lá, tem esperança. O nosso amigo Pedro, né, aqui do livro O Homem que Viveu de Mais Dois, ele sempre diz que Deus deu 3 dádivas, né? Então, uma delas é a esperança, a fé e a caridade, né? Com certeza. Mas a esperança é para a gente perder, mas a fé jamais. E é verdade, seja o que for, né? O Momento com Giovanise Balbino, ele sempre diz que só sofre na terra quem não se instrui. E ele vai trazendo de pouquinho aquele equilíbrio entre o sentimento, o pensamento, tentando elevar as pessoas das sombras para que elas possam se libertar das suas obsessões, dos seus desânimos, da sua falta de coragem, daquelas vezes que você pergunta, meu Deus, começa o sofrimento, mas ele não tem fim? Tem fim sim.
Por isso que eu sempre defendi os livros de mensagens, porque são neles que a gente traz como esperança viva, que é esse aqui, que a gente traz todas as mensagens e fala delas e comenta sobre elas e traz Allan Kardec, traz Emmanuel à mesa, e aí não pode ser diferente, senão esses espíritos fazerem uma linda orquestra de amor para realmente lembrar que só sofre na Terra, né? Aquele que não se instrui. Por isso, o Momento com Giovanni Balbino, ele está sendo agora, né, por um tempo ele foi reprisado, mas agora ele vem com coisas novas para você, meu amigo. Para você, antes de você, claro, para mim, mas para você também, que faz parte dessa história do Momento com Giovanni Balbino, né, que é um instante de luz. Você pode estar no seu trabalho, coloca seu fone de ouvido, 10h45, está lá. Ele aparece para você, te dando aquele ânimo. Sabe aquela reunião que você saiu cheio de angústia, né, do seu trabalho profissional? Quantas vezes as pessoas colocaram o fone e falaram, vou ouvir o momento para abrandar meu coração e para perdoar aquilo que a gente não consegue. Muitas vezes perdoar pela linha, né, do amor de Deus ou pela nossa razão, mas que o tempo realmente ele é mensageiro de tudo. Ele não só cura, ele simplesmente modifica, e modifica sempre para melhor. Por isso que o Momento com Giovanni Balbino são pedaços, né? Pedaços do Evangelho que vem fazer com que a gente reflita nos dias de hoje tantas coisas que a gente passa sem ter no coração aquela certeza. Será, meu Deus, por que me abandonaste? Jesus Cristo falou isso na cruz. E aqui na Terra, nesse planeta de expiação e de provas, quantas vezes a gente não olhou a Deus e esqueceu que Ele é a causa, e a causa de todas as coisas. E a gente sempre pergunta, por que, meu Deus, me abandonaste? E Ele nunca abandona ninguém. Por isso as mensagens, o Momento com Giovanni Balbino, foi uma alegria, porque eu acredito no livro de mensagens. Ele faz com que a gente receba aquele conselho, aquele carinho das pessoas do plano espiritual. Eu chamo pessoas porque eles estão vivos, esses espíritos maravilhosos, estão cheios de amor, querendo tão somente só o nosso bem. Por isso, Momento com Giovanni Balbino, ele é todo bordado com simplicidade, com muito amor, com rapidez, como se fosse aquela pílulazinha de amor que é jogado no nosso dia para nos levantar, olhar para Jesus e dizer, Senhor, eis-me aqui. Porque esse é o que Jesus quer de todos nós. Eis-me aqui. Por isso que o Momento com Giovanni Balbino, para mim, eu tenho certeza que depois de tantos anos, as pessoas comigo, ele é especial. Porque é aquela pílula de amor que nos vai fazer bem melhores do que nós fomos ontem. Esse é o momento, né, Damião, que foi você, a pessoa que me presenteou com isso, com tanto amor, acompanhando os livros de mensagens, por onde eu comecei, depois romances, contos e tudo mais, fazendo com que as mensagens chegassem ao coração de todas as pessoas. O Momento com Giovanni Balbino, você acompanha na rádio Boa Nova, no AM, no FM, e você acompanha toda segunda-feira, 10h45 da manhã. Aí, Giovanni Balbino, prosseguindo nesse trabalho, aí ampliando um pouco mais. Aí veio Na Tribuna Espírita, esse programa que vai ao ar todo sábado, 10 da manhã, na Rádio Boa Nova e na TV Mundo Maior. Vamos falar um pouquinho da Tribuna Espírita, Giovanni Balbino. Damião, na Tribuna Espírita com Giovanni Balbino,
esse programa, ele é sensacional, é uma escola, na verdade, né? E o programa, nós já fizemos 85 programas já ao longo desse tempo todo, e o programa na Tribuna Espírita também foi, e eu sou muito agradecida, né? Não podia ser, né, Damião? Porque você sempre sendo esse grande comunicador, esse facilitador sensacional que você é na Tribuna Espírita, é um programa ao vivo. E aí nós estruturamos, com a participação do Marcelo José, que também me ajuda nessa produção, nos roteiros que a gente traz, nós sempre trazemos temas solidificados, suportados pela doutrina espírita. Então, todos os temas que nós trazemos, nós nos baseamos na obra de Allan Kardec, nos 5 livros, né, no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, no Evangelho segundo o Espiritismo, no Céu e Inferno e na Gênese. Então, nós escolhemos um tema atual, né, sempre um tema da atualidade, e nós falamos desse tema. E depois, né, nós temos assim, o programa tem 45 minutos, e o mais importante é a participação das pessoas, né? O programa começou também de uma forma bastante tímida, e hoje ele está com uma audiência grande, tem pessoas do Japão que nos acompanham, dos Estados Unidos, o Brasil inteiro, sempre falando conosco, nos trazendo informações, como é que fala? Interagindo junto conosco dentro do programa na Tribuna Espírita. E quando nós começamos, foi bastante interessante, porque nós dividimos por grandes blocos. Tem um bloco chamado As Grandes Damas do Espiritismo, que nós falamos de Meimei, né, da Dona Aparecida, Maria Aparecida, do Fogo Selvagem. Nós falamos de Amélie Boudet, maravilhosa, um programa maravilhoso sobre Amélie Boudet. Fizemos um bloco falando de Jesus, propriamente de Jesus. Um bloco de temas mais livres, e também, sempre, né, fizemos praticamente um ano falando do livro Esperança Viva, dos temas do livro Esperança Viva, fazendo com que ele estivesse muito presente dentro da tribuna. E também um quadro permanente de Allan Kardec. Então, a gente aborda todos esses temas de forma muito respeitosa, a todas as religiões, a todas as pessoas que interagem conosco, seja pelo telefone, seja pelo WhatsApp, Facebook, ou até mesmo pelo próprio YouTube. Então, todos os sábados, né, às 10 horas, nós estamos ao vivo, né, ao ar, para falar com você. E tem sido muito importante. Eu me recordo, né, de alguns programas que me marcaram muito, mas muito, absolutamente muito, quando eu fiz o bloco Chico Xavier, que eu chamo A Estrela Luz Chico Xavier. E no bloco Estrela Luz Chico Xavier, nós comentamos sobre a mediunidade dele, sobre as psicografias, e muitas pessoas, por incrível que pareça, elas apareceram, foi uma coisa assim tão sensacional, foi uma coisa que tocou muito meu coração e me emociona falar, né, desse período, porque eram mães, eram pessoas que tinham assistido, conhecido o Chico, pessoas já com uma idade já um pouco avançada, mas elas tinham ido no Chico Xavier, e elas, no momento, na Tribuna Espírita, elas entravam naquele final e elas davam o depoimento delas, né? Elas falavam, né, do que aconteceu com elas, elas comentavam a sua vivência, né, o seu descrédito pela doutrina espírita, mas o momento que elas recebiam aquelas cartas amorosas de Chico Xavier. É um programa que fala das cartas psicografadas por Chico Xavier. E aí todos os programas, depois das cartas do Chico Xavier, entraram outras pessoas que queriam dar o seu depoimento. Olha, Giovanise, você me dá licença? Posso dar o meu depoimento?
né? Eu gostaria muito de falar do que aconteceu. Aí era a mãe que tinha perdido um filho, ou era o esposo que tinha perdido a esposa, ou era um casal jovem que também não tinha conseguido trazer o casamento até o final. Então foram momentos assim tocantes que era impossível não chorar na tribuna espírita. E foi algo que me fez aprender muito desse meio de comunicação, né? Enquanto eu até comentei com vocês algumas vezes que o momento, para mim, o momento era uma escola, como tribuna também era. São esses dois programas que me fazem uma balança, um contraponto. O rádio, né, que é o momento, ele é algo que você não enxerga, mas esses momentos a gente transporta para a rede social, para trazer também essa informação em vídeo. Mas a Tribuna Espírita com Giovanniz e Balbino, lá no portal Mundo Maior, para mim foi e é a grande escola. Você aprender a respeitar as pessoas que têm opiniões totalmente divergentes de você. Pessoas que, às vezes, por estar dentro da doutrina espírita, muitos e muitos anos, se esquece de algumas coisas, de alguns livros, depoimentos de pessoas, olha, eu já sou formado da doutrina e esse programa, para mim, tocou meu coração, e de forma muito resumida. A gente prima, né, primeiramente, por simplicidade, por conceituar as coisas, porque as pessoas muitas vezes utilizam termos e não sabem nem o que significa o que está falando. Então a gente tem essa responsabilidade, primeiro com a verdade, segundo com a instrução, com a doutrina, sem dúvida, né? Isso é muito importante, a doutrina é o chão, né? Eu sempre falo que a doutrina é o grande... Jesus é o grande alicerce, e a doutrina são as paredes que sustentam o nosso telhado. Então, é muito importante a gente ter conhecimento dela. E na Tribuna Espírita, a gente desmistifica alguns termos que são colocados até no meio espírita, deixando muito claro o que efetivamente é, o que são as coisas, né? E isso que é o mais interessante. O último programa, nós falamos da educação para o futuro. Foi um programa que, para mim, né, depois de tantos anos fazendo a tribuna, estudando Allan Kardec, eu sempre repito, a Estrela Luz, Chico Xavier, na mão direita, o Evangelho na mão esquerda, o Livro dos Espíritos. Ele lia, relia, e ele falava, eu encontro sempre algo que eu não conhecia. E é uma grande verdade. Na mão direita, o Evangelho, na mão esquerda, o Livro dos Espíritos. E o que é mais interessante é que nesse último eu comecei a pensar, né, nós falamos da educação espírita, e foi um grande resumo da doutrina espírita, falando dos livros, falando da importância, mesclando o Ferdinando, trazendo informações do plano espiritual. E aconteceu assim uma coisa bastante interessante nesse programa, que foi a passagem, né, do comunicador Silvio Santos, e foi exatamente no meio do programa. E as pessoas interagindo, as pessoas sensíveis, mas o conjunto desse programa como conteúdo, eu falo que foi um grande resumo para a gente lembrar quanta coisa que a gente não sabe. Por mais que a gente tente, muitas vezes, falar, puxa, eu já estudei, eu já li esse livro, eu já fiz aquilo, eu já trabalhei, eu fiz. Na verdade, quanto mais a gente faz, ou quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe que a gente não sabe absolutamente nada. E que sempre tem alguém no plano espiritual falando, olha, intercedendo ao nosso favor, mas a gente tem que fazer a nossa parte. E a tribuna, ela é, na verdade, uma grande escola. Essa é a ideia, porque quando nós aceitamos, né, eu pedi permissão primeiro ao Ferdinando, porque, na verdade, é uma responsabilidade muito grande,
todos os programas, né, que passam, tudo que a gente vê, cada livro, tudo que a gente faz, é uma responsabilidade muito grande. E a gente tem que ter muito zelo por isso, né? A gente tem que ter muito cuidado, muito amor naquilo que a gente coloca. Então, aquele momento que a gente se senta para fazer a tribuna é uma entrega de alma, né? Aonde a gente quer sentir a dor do próximo e, se fosse possível, né, com todos os argumentos que a gente tem, todos os recursos disponíveis que a gente entraria no coração da pessoa, com esses depoimentos tão lindos que as pessoas interagem. Quando as pessoas falam, olha, Giovanise, a gente está falando de reeducação e as pessoas estão ali falando, olha, reeducar mesmo para que a gente seja melhor. Essa interação, ela é rica, ela é profunda, porque você começa a perceber que o seu universo de conhecimento, ele não é um universo restrito, ele é muito maior. Por quê? Porque as pessoas, elas também te ensinam. Então, com tudo isso, é claro que o roteiro, né, um programa roteirizado do começo até o fim, a gente tem Marcelo José, ele faz toda essa roteirização para que a gente consiga fazer com uma seriedade, como a instituição precisa disso, de nós, com o conhecimento, se atualizando com as coisas do presente, né? Porque é muito comum, às vezes as pessoas, eu encontro muita gente, fala assim para mim, Giovanise, essa doutrina espírita, esse tal do seu Allan Kardec aí, ele é meio desatualizado, né? Muito antigo, não dá para entender ele. Eu sempre digo assim, meu amigo, muito respeitosamente, me mostre algo melhor, porque eu também quero evoluir, né? Mas Allan Kardec não é desatualizado. Allan Kardec, ele é rico. E cada vez que a gente prepara um tema, a gente não pode ler um livro, não é só o Evangelho. A gente tem que voltar em toda a obra para que a gente veja que é real e o que a gente está passando é verdadeiro. Porque senão não fazia o menor sentido a gente fazer o programa na tribuna. E é um tijolo que eu falo que é uma grande família. Ele se transformou, né? Ele vem se transformando, na verdade, numa grande família. Então, é pessoas de todos os lugares do mundo aqui falando com a gente, e que isso é o mais interessante. Japão, Espanha, Portugal, pessoas dos Estados Unidos, da Argentina, do Brasil. Então, a gente percebe o quanto é prazeroso, né? Quanto ele é especial, porque ele trata não só de algo fechado, ele traz, né, uma informação simples, clara, e a gente tenta ser bem objetivo para que as pessoas possam, junto conosco, ter realmente esse grande objetivo. E qual é o objetivo do programa Na Tribuna Espírita com Giovanise Balbino? Transmitir o tríplice aspecto da doutrina espírita codificada por Allan Kardec: ciência, filosofia e religião. Eis o Tribuna Espírita, Damião, que foi feito com muito amor, com seu carinho. Olha, linda essa oportunidade aqui de estar com a Giovanise Balbino, né, falando na Tribuna Espírita, que você acompanha na Rádio Boa Nova, na TV Mundo Maior, todo sábado, às 10 da manhã. E aí você está falando de Ferdinando. Ferdinando é o seu mentor. Conta um pouco mais de Ferdinando para a gente, Giovanise. Damião, que prazer falar de Ferdinando. Nossa, Ferdinando, na verdade, ele é o grande, eu falo ministro, porque na cidade de Jade ele é o ministro. Ferdinando, ele é o mentor, ele é o responsável pelo meu trabalho mediúnico nesta encarnação. Ele se apresentou a mim, eu tinha 6 anos de idade, e Ferdinando, ele, junto com o Henrique, falaram para mim que eu não dava para me esperar crescer muito, não, que a gente tinha um trabalho para desenvolver,
e que nós tínhamos que fazer. Henrique, então, se apresentou para mim, perguntou, eu perguntei, quem é você? Ele falou, qual é o nome que você quer me dar aqui nessa terra? Que é o núcleo espírita Lar de Henrique, né, que é um mentor maior, é o patrono do todo o nosso trabalho junto com o Ferdinando. E eu falei assim, olha, eu tinha uma boneca como uma criança de 6 anos e falei, meu boneco chamava Henrique. E ele falei, pode ser Henrique, meu senhor? Ele falou, pode, daqui para frente, este aqui será a pessoa que vai lhe instruir. E Ferdinando, ele é um espírito extremamente doutrinador, é um espírito extremamente generoso, né? Porque para ver as minhas sombras e ainda me estender as mãos e ficar ao nosso lado assim, me emociona, porque somos ainda sombras e luzes, mas ele fica do nosso lado. Ferdinando, ele é extremamente disciplinador, né? E ele vem, como eu falei, como eu sempre falo, ele e Emmanuel foram contemporâneos lá em Roma. E ele tem uma origem romana muito forte, né? Como eu também, assim. E Ferdinando, ele falou o seguinte para mim, a primeira palavra dele: nós não temos tempo, mas você vai estudar. Tudo que você fizer será um mérito seu. Então, você vai estudar, trabalhar, ter sua vida, mas todos os méritos do nosso trabalho espiritual é de Jesus. E você vai estudar a doutrina espírita codificada por Allan Kardec. Eu nem sabia o que era isso, né? Ferdinando me falava isso, eu tinha 9 anos. E aí, quando eu fiz 13 para 14 anos, eu comecei a psicografar. Psicografar com todos os conflitos de um adolescente que estava ali. E Ferdinando me fez escrever o primeiro livro, né? Aí eu já estava bem mais feliz. 18 anos, aí eu estava com o livro feito. Uma resma de papel A4, são 500 folhas. Ferdinando comigo me fez escrever 500 páginas à mão, tanto que eu nunca abandonei a psicografia manual, né? E Ferdinando, quando terminei, falei, bom, sou escritora. Nossa! Ferdinando rasga. Eu rasguei chorando, né? Afinal de contas, me deu até tendinite de tanto escrever. E ele falou, agora estude. Estude a doutrina espírita. Leia todos os livros. Na mão direita, o Evangelho, na mão esquerda, o Livro dos Espíritos. Eu lia, relia todos. E aí ele veio, vamos escrever o segundo livro. Nossa, maravilha. Escrever na mão naquela época, não tinha os dispositivos que a gente tem hoje, a facilidade que a gente tem hoje. Quando eu terminei, eu rasguei. Aí eu falei assim, olha, o senhor me desculpa, mas foram 2 vezes, né, que a gente escreveu e nada foi bom. Ele falou, agora que você aprendeu a trabalhar comigo, nós vamos escrever os livros. Foi aí que nasceu o primeiro livro, é esse aqui, ó, o Esperança Viva. Ele foi o primeiro livro que eu trouxe, é Ferdinando, com as reflexões do Evangelho, me ensinando, e depois ele foi ampliado, foi feito esse livro com muito carinho, está ampliado, uma obra maravilhosa. E daí vieram os outros espíritos, foram feitos, existem livros que são psicografados por 3 espíritos ao mesmo tempo, como que a gente faz, um romance em 30 dias, com o apoio deles, com eles psicografando, né, esses livros. E todos esses livros, Ferdinando disse, os livros não são seus, doe todos à caridade. E é o que a gente pratica, porque Ferdinando é um grande professor. Ferdinando, para mim, né, como eu falo quando as pessoas perguntam, o que é ser médium para você? Eu falo, o que é respirar para você? Eu sempre respondo assim, o que é Ferdinando para você, Giovanise? Ferdinando, para mim, é um que eu posso dizer de maior amor existente no coração, no meu coração. É como se ele tivesse me dado a grande oportunidade nesta encarnação de conhecer a doutrina espírita. Ele falava, o nosso trabalho é para Jesus.
Quando ele desviar de Jesus, nós não trabalharemos mais. E até hoje, todos os trabalhos são para Jesus. Cada palestra, cada palavra, cada livro, eu sempre termino quando alguém se levanta para falar alguma coisa para mim. Muito obrigada, não, agradeça a Jesus, porque se eu estou aqui é por causa de Jesus. Eu aprendi assim com o Ferdinando. Eu não aprendi mediunidade, foi o Ferdinando que me ensinou. Me ensinou a escrever, me ensinou que eu tinha que abrir um núcleo espírita lá de Henrique, que a gente tinha que trabalhar, fazer ao próximo aquilo que nós gostaríamos de fazer a nós mesmos. Um espírito benevolente, que não julga, que não adula ninguém, ele não precisa falar nada politicamente com nada, com ninguém. Ferdinando é autêntico, disciplinador, um pai que respeita o livre-arbítrio, mas que corrige quando a gente erra, que direciona, que permite a gente falar de evangelho aqui junto com você agora. E Ferdinando, ao longo do caminho, ele é responsável, né? Não só pelo trabalho no núcleo espírita. Nós temos 5 corações que representam todos os blocos de trabalho que a gente faz. Mas Ferdinando é o nosso mentor maior. É ele que se comunica mais ao plano maior. E ele, na verdade, sempre fala, em todos os momentos, quando eu vou fazer uma palestra, eu tenho que me sentar, estudar, Damião, do começo até o final, rever, ler, me sinto insegura, aquele frio no estômago que todo mundo tem, eu ainda tenho até os dias de hoje. Ele me faz estudar todos os dias, e todas as aulas que eu dou, ele não permite que eu guarde as aulas, para que eu sempre estude, que ele fala, só sofre na terra aquele que não se instrui. Porque quem se instrui não vai deixar de sofrer, mas vai ver o sofrimento com outra ótica, vai passar pelo seu luto com uma outra expressão. Então, conhecimento é a base que Ferdinando traz, e ele fala isso para todos os médiuns, ele ensina isso a todo instante. É a mão generosa, é a mão que orienta, é a mão que tira você do chão, mas nunca, nunca me tirou todas as provas que eu tive que passar na minha encarnação, mas nunca me questionou dos erros, esteve ao lado, pedindo para eu recomeçar e voltar para onde eu comecei, estudar, orar, trabalhar e seguir adiante. São os pilares da nossa existência. Esse é o Ferdinando, esse mentor radiante que eu guardo no coração como amor genuíno, e que ele seja, ou se ele nos escuta agora nesse instante, ele saiba o quanto é importante o seu trabalho para a humanidade. Esse é Ferdinando Damião. Não, lindo, linda essa oportunidade, né, de estar falando de Ferdinando. E você estava comentando, né, desse primeiro livro que você lançou com o Ferdinando. E aí, quantos livros já foram? Conta um pouco dessa trajetória dos livros, dessa parceria a partir de Ferdinando até o mais recente, né, O Homem que Viveu Demais, volume 2. Quantos livros já, Giovanise? Puxa, Damião, olha, eu acho que mais ou menos mais de 25 livros já escritos, mais alguns que agora eu estou retomando, né, de forma mais intensa, mas já são quase 30 livros mais já escritos, que eu tenho muito carinho por todos eles, né? Livros que foram escritos, uma edição, reescritos. A partir do momento que, quando nós escrevemos os livros, né, a gente tem toda uma disciplina, e Ferdinando falou, agora você não pode descansar a caneta, vamos trabalhar. E aí vieram os livros de mensagens com o espírito Raquel, sensacional, Marcos, que nos ensina tanto sobre mediunidade, Saul, com os romances atuais sensacionais que ele traz
para nós, né? De Volta para a Vida, Um Amanhecer para Recomeçar, vários romances que ele deu as mãos a Ferdinando e que foram escritos sempre, né, com a base fundamentada, revisada por todos, né, por toda a doutrina espírita. Foram contos, e uma das coisas mais especiais é esse livro, que é do nosso querido Pedro. Então, Ferdinando foi organizando todos, né, os romances históricos, que Ferdinando tem essa raiz no cristianismo primitivo, né, no cristianismo que eu chamo, né, com todo respeito, o cristianismo raiz, e ele tem toda aqueles romances, como Salmos de Redenção, que foram romances que ele foram trazendo, né, um livro maravilhoso que vai contando a história de Jesus, que são 7 livros no total. E depois disso, o Ferdinando falou, agora eu vou dar um espaço para trazer os temas atuais. E Saul, junto com eles, foram trazendo os romances, temas atuais, falando do mal do Alzheimer, falando de várias situações no De Volta para a Vida, onde as pessoas estavam ali sofrendo todos esses processos, e ele fala um pouquinho dessa doença tão severa nos tempos atuais. E Pedro, né? Pedro, na verdade, ele não escreveu os livros. Na verdade, Pedro são as mensagens de Pedro, são os contos de um homem que viveu demais, que ele traz, que Ferdinando permitiu. Ferdinando faz toda a sua abertura, Bernard, com aquele conhecimento de história fundamental, faz toda a sua conceituação do livro do Pedro, e ele foi permitindo que outros espíritos fossem escrevendo, trazendo tudo para o mundo atual. Eu sempre falo que é ele que autoriza a chegada de um livro, uma carta que a gente escreve em psicografias ou psicofonias, Ferdinando que vai organizando. E tudo isso está nos livros, né? Se as pessoas quiserem conhecer um pouquinho, é só jogar Giovanise Balbino, que vai conhecer todos esses livros sensacionais que Ferdinando preparou para todos nós. E está chegando mais alguns aí, se Deus quiser, Damião. Olha, lindo demais essa oportunidade. A gente está chegando no finalzinho do programa, mas eu ainda queria uma mensagem da Giovanise Balbino, aqueles que nos acompanharam aqui no Sensibilidade. Giovanise Balbino. Poxa, Damião, eu vou pegar aqui rapidamente. Renova a tua fé. Seja o que for, quem for, para onde for, renova a sua fé. Porque dentro do nosso coração e da nossa mente, tem alguém lá intercedendo em nosso favor. E esse alguém, com certeza, amigo querido, é Jesus Cristo, nos carregando nos braços e dizendo, levanta, segue, porque amanhã é amanhã e hoje é o momento de você ser simplesmente feliz. Damião, com você, meu querido. Obrigado, Giovanise Balbino, que conversou com a gente aqui no programa Sensibilidade de hoje, falando, né, dos seus programas aqui da rádio, programa da TV, falando um pouco de Ferdinando, dos seus livros. Giovanise Balbino, gratidão, 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 Giovanise. Muito obrigada, Damião, a você e a todos que nos estão conosco. Olha, semana que vem estaremos juntos com mais um programa Sensibilidade. Fique com a gente. Gratidão, gratidão, gratidão. Você ouviu o programa Sensibilidade.